金領利休挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光面挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, e aí, beleza galera? Bora pra mais um conteúdo aqui no canal. E você já tá vendo como é que vai começar o negócio hoje, né? Começar com pancadaria no melhor estilo. Mas antes propriamente de eu começar e apresentar rapidinho aí o canal pra vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui. Valeu mesmo por vocês chegarem junto, deixarem seu like, deixarem um comentário também em questão sobre o conteúdo, cara. Isso aí ajuda pra caramba e faz aí a plataforma entender que esse conteúdo aqui é relevante, chegue até outras pessoas. Então desde já, meu muito obrigado, com certeza. E poxa, espero que vocês estejam gostando. Se você ainda não conhece o canal, dá uma olhadinha aqui no conteúdo e se curtir, se inscreve e também ativa o sininho para quando eu colocar alguma coisa nova ou de repente até quem sabe entrar numa live, você ser notificado, tá bom? Tá vendo essa meta aqui em cima? Essa meta para me ajudar aí com essa quantia de 500, né, para eu poder juntar com outra quantia que eu já tenho para poder, tá encaminhando na verdade, né, para poder comprar um monitor novo, uma vez que eu tô usando um monitor velho pra caramba, um LG aqui que ainda é da era e que nem existia Smart TV ainda. Então só pra você ter ideia de como que é antigo. Então se der pra você me ajudar, tá o QR Code aparecendo aí, é só apontar a câmera do seu celular para ele, vai te levar lá para a Pix, onde você vai deixar a sua doação mínima de R$2, a sua mensagem também, o seu nome. Infelizmente não consigo colocar menos que isso, a plataforma só me deixou colocar R$2 como mínimo, infelizmente. Mas se você não conseguir, não puder, tá aqui o e-mail umcocoloco@gmail.com, o qual você pode depositar sim a quantia que for possível a você, 1 centavo, 10 centavos, 50 centavos, R$2, R$1, beleza?
Então, muito obrigado. Mas se for possível pelo LivePix, é melhor ainda, porque pelo LivePix dá para você deixar a mensagem e a IA vai ler a sua mensagem para mim, tá bom? Então, desde já, muito obrigado. Mas bom, bora lá, né? Eu vou mostrar para vocês aqui esse aqui é o canal do Nenê Orochimaru, né? Eu já visitei aqui outras vezes, tá? E o cara cai na pancadaria direto aí com o pessoal em The King of Fighters, né? Eu me amarro, né? Então vamos ver aí qual é o conteúdo do cara hoje. Obviamente que eu vou deixar aqui, né, a minha contribuição. E tem... Isso foi 4 de janeiro. Hoje é... Sim, foi ontem então, né? Foi ontem. Vamos ver aí como é que ficou. Já deixei meu like. Já. KOF 2002 normal, try hard possível, conta, fake e uma luta nunca está perdida. Veja esse vídeo. Vamos ver qual é. Desmaiou, é? Essa é da gameplay, moleque! É legal aí. É que tem muita gente que assiste também pela televisão, né, mano? É. E aí, TKZ, bem-vindo, mano. A galera tá na preguiça de pegar lá o celular pra poder... Coisar o QR Code, né? Pera aí que eu acho que eu vou um máximo esperto, né, mano? Tem que jogar um QR Code aqui, o Orochimaru. Tem que jogar um QR Code aqui no lugar do Rugal, cara. Grandão pra ficar aí na tela, entendeu? Aí quando a pessoa estiver vendo pela TV, é só ela pegar o celular e jogar lá, entendeu? Eu tenho que fazer isso. Pô. Mas o Rugal tá maneiro? Tá maneiro. Mas se tu colocar ali do mesmo tamanho um QR Code, pô, vai funcionar melhor. Poder deixar o like, né? O cara tem que entrar no celular, mano. Ou pela televisão, logar na televisão, né, e tal. Mas é trabalho. A galera não quer. Valeu, Kennedy. Salve aí, mano. Ah, é pra deixar o like, tá falando? Pô, sacanagem, galera. Pô, preguiça aí vocês, hein? Pô, preguiça de deixar o like assistindo pela TV. Pô, é só abaixar, jogar pro lado e apertar o... Pô... O personagem caiu, não sei, velho. Eu tentei aqui no... Cadê o Daniel? Não consegui não, Daniel. Mas que é... Tem que ver como é que é esse bug depois. O Orochimaru se amarra no máximo. Opa. Ele não acreditou. Gilson. Hoje tem Stranger Things. Se você ainda não iniciou o processo de cidadania italiana, com certeza é porque acredita em uma dessas... Quem vai pagar um lanche do outro mundo aí, hein? Do mundo invertido. Sempre quis comer um lanche daquele. Porra, sempre quis comer um lanche daquele. O negócio é novo, é recente, pô. Você fala sempre, dá a impressão de que sempre existiu. Mas eu entendi. Caraca, quanto arrancou? Já era. Foi esperto. Valeu, Marcos. Feliz Natal aí, mano. O mercenário da porra, aquele cara, mano. Vem nem falar nisso. É só lembrando, né, Mestre Júlio? Você vê como que a situação foi. Esses momentos assim é bom a gente lembrar disso daí. Porque foi tenso mesmo. Esse Chris normal é muito bom. Mas esse é mais apelão. Mas eu gosto do normal. Eu acho que o normal é até mais rápido. Tá, foi esperto agora. Opa, errou? Opa, pegou na hora errada. Oi? Caralho, 2 hits. Nick do cara, o cara esse aí é guloso. Guloso. Nick estranho, hein? Só vai Sidney, da hora, mano. Maximiliano, saludos. O cara é bom, velho.
Caraca. O cara conseguiu esquivar 2 vezes na loucura. Eita. Errou, velho. Caraca, pensei que tinha pego. Que é isso, cara? Essa Leona é Passou braba, momento, né? Dá a impressão de que a roupa dela tá Bater suja de pego sangue jogo. e tal. Bem legal. Ah, o Guloso levou aí primeiro, hein? Pô, queria ver ele jogando de Ramon. E aí, Lucas, boa noite, mano. Ó, boa. Nossa, o cara pra jogar com quem, o cara tem que ser bom e rápido, cara. Quem é bota muita pressão. Gilson. Nó, aí tô falando. Se o cara for rápido com quem, ferrou. Temaru. Ele pensou certo, só que o cara não pulou na... Olha. Não pegou. Tá. Esse aqui é diferente dos outros lá que eu vi. Nossa! Gilson. Oi! Cara, o boneco Caraca! corta tudo, cara. Esse golpe do máximo é reverso, cara. Eu pensei que tinha pegado, mas tinha pego. Não sei, viu, Lucas? Não sei dizer, velho. O que aconteceu? Oi! Pegou! Nossa senhora! O cara é bom, hein? Kill! Ó, tá. Boa! Ó! Você queria mandar o... Eita caralho, já? Ela é muito rápida, não? Foda que ela tem um tempinho que ela deixa a guarda bem aberta, né? Ó, tá. Pegou! Ai, foi fraco. Putz. Caraca! Leona jogou bem, mano. Jogou bem mesmo? Jogou muito bem. Ah, se você é bom e Quem é consegue capeta, fazer as coisas o cara rápidas, recuar o Kim é o jogo melhor. do Kim é foda, mano. o jogo do Kim é muito Tem que ter bom. paciência. Ele é rápido. Goro é bom, hein? Tentar o Daimon. Agora é bom, hein? Olha! Agarrou, velho. Aí! Mas também ele é muito rápido. Nossa! Que loucura, mano. Demorou. É isso, tá... Oi! Nossa, tira muito, hein? Direção. Ó! Boa, tirou a barra ainda. Maravilha. Pensou bem, hein? Dá pra mandar outra. Putz.
Ai, tá vendo? Ela fica com a guarda abertona todo tempo. Real esse golpe do rei, né? Kill! Go to hell! Nossa senhora! Bora! Vai, Leona! Boa! Ainda há esperança, hein? É, João, tem que ter paciência. Se tiver paciência, não vira, velho. Ela é muito rápida. Olha isso! Oh. Olha o sangue, maluco! Linda, caralho! Olha aí a virada da Leona sem life! Isso, meu irmão! Olha o sangue! No. Caraca, maluco! Linda, caralho! Olha aí a virada da Leona sem life! Lindo, Orochimaru. Que linda, mano! Lindo. Caralho, um Feliz Natal! O cara deve estar puto. Tá porra, meu querido! Deve ter ficado puto. Só precisou pegar um golpe só pra fazer aquele estrago todo. Caraca, hein? A Leona é muito rápida, cara. Mais rápida que ela, só o Yuri mesmo. Travou a live, tem nada de live travada não, mano. Ela tá viajando ali. Ô, caralho. Vai. Boa. Essa roupa do Ken é legal. Olha. Caraca, passou por dentro ali. Dá uma raiva quando essa parada acontece, dá o golpe e passa por dentro. Nossa, pensei que ele ia mandar a cúpula. Essa aqui eu dei sangue, velho, na moral, mano. Boa. Boa. Ai. Fogo. Ui. Nossa, abalou depois daquela, velho. É, ficou abalado, ficou abalado. Vai lá na roxinha, Lils. É isso aí, mano. Obrigado, meu querido. Valeu pelo sub lá na roxa lá, Ficou mano. abalado, ficou abalado. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Deixa, mané. Caraca, muito legal o braço dele se transformando, cara. Caralho, Eita derrota, porra, mano. que isso? Abalou. Fez por um do canal, tá abalado depois daquela virada da Leona. Ficou abalado, ficou abalado. Ficou em choque. Ficou. Tá em choque, liga pro Batman, amigo. Ficou em choque. Certeza. Ah, pode ser a internet, ô Raniel. Pode ser a internet, mano. Tem que olhar, velho. A live aqui tá normal no OBS. Uma dica aqui, cara. Não deixe de pagar a internet quando ela estiver perto de vencer. Paguem antes, porque os safados eles vão diminuindo os mega, tá? Até você pagar. Cuidado, hein? Como ninguém reclamou, só foi você, pode ter sido um pico de internet caído aí. É, pode ser. Boa noite aí, Arthur. Ah, pensei que ele ia agarrar, viu? Tá vendo? Caralho. Ó, boa. Barra, campeão. É muito bom o cara pular com um chutinhozinho fraco. Eita! Um soquinho fraco. Porque anula muita coisa. Tchau. Abalou mesmo, hein? Abalou mesmo, cara. Caraca. Tá lá na cozinha, Lucas. Talvez antes. O cara ficou abalado mesmo. Bem-vindo, Felipe Silva. Feliz Natal também. Boa. Ui. Isso aí do Oran antiaéreo, essa porra. Boa. Não, é impossível. O cara não tá conseguindo produzir
render tanto quanto ele rendeu nos primeiros, não. Depois que ele tomou o Comes e Bebe lá. Depois que ele tomou o Comes e Bebes aí do Orochimaru, ele não foi mais assim. Então, Felipe, tem ninguém na sala lá não, mano. Vou jogar ela hoje não. Comeback, né? Ui. Ele parece que tá meio desligado, ó. Tá vendo? Vai no fogo, Orochimaru. Boa. Eu acho que nem ia pegar não, velho. Eu acho, mesmo se saísse especial não ia pegar não, tá muito longe. Feliz Natal, Carlos. Salve, Félix. É normal, isso aí. Salve, Jorge. Ah, eu tinha mandado a cúpula. Eita, não pegou, mano. Caraca. Se ele manda o outro, pega, mas aquele ali. Cúpula. Olha só. Manda a cúpula, cara. Ele vai pular de novo. Ele pula pra caramba aqui. Oh! Cúpula. Olha a cúpula, cara. Porra. Cara, passou no vento, mano. Passou no vento o counter. Contra golpe. Ah, eu mandava a cúpula. Pula pra caramba. Do Leandro, salve, mano. Bem-vindo. E aí, tá gostando? São os melhores dele, então. O bicho tá pegando, meu querido. O bicho tá pegando. Guloso ficou abalado, hein. Tá até de amarelo pra dar sorte. Porra! Ah, o Goro tira muito sangue, cara. Nossa! Especial. Você queria mandar Space. Que isso? Pegou! Pegou. Nem eu acredito. Boa. É por isso que eu gosto de 98. 98 é olha, ele ia mandar a parada. Vai dar draw, quer ver? Boa, mano. Isso aí, quase, irmão. Colocou o counter do Dharma e perdeu. Eu gosto de... Agora 98. o cérebro dele deve estar fritando lá do outro lado. Ah, deve estar mesmo. Porque a 98 a galera usa muito mais o counter do que o especial, né? Pelo menos a maioria da galera que eu conheço usa mais o counter do que o especial. Mano, errou ainda no alto, ele apertando, mano. O 2002 é mais ou menos essa pegada também. Mas o especial ajuda muito. E são bonitos de ver também. Caralho, corta tudo essa porra. É, o Ken é rápido, cara. Ele pula muito, tá vendo? Pula direto. Boa. Eu acho que não conseguiu defender. Foi rápido. Ih, vai quebrar, hein? Ah! E toma! De novo. Bora, caralho, vai perder, cara. Boa, ganhou. Ah, ganhou por uma unha. Uma unha. Caramba. Esse Yoren dele é interessante porque ele usa aquele chutinho nas costas na nuca pra fazer tudo. Fiquei na dúvida aqui, eu acho que pela distância se eu desse especial tirava, mano. É que eu não fiz o comando. Acho que tirava. Mas pensou. Passou o tira mais rápido na cabeça. Bora, Leon. Ah, ela fica muito tempo com o braço aberto. Cara, aí. Boa. Ui! Trouxa! Tchau! Chupa que é de uva! Rapaz, que virada, hein? Caralho, nem fiz aquele frente ali. Tava 2-0, o cara virou 4-2. Caralho. Tava esperto, mano. Caraca, Orochimaru. Vê se eu entro em contato com ele pra trocar ideia com o cara.
E aí, Patrick, salve, mano. Caralho, agarrão, safado. Boa. Que isso? Cadê minha voadora, mano? Boa. Putz. Quase, hein? Oxi. Caraca. Mané. Minha voadora sumiu, véi. Muito legal o braço dele se formando. Nessa modificada não tem essa parada, a animação do braço. Toma. Gilson. Gilson, quer ver? Ó. Ah! Pensou bem. Era pra pular pra frente, véi. Pensou bem o cara. Vai, Shake, bem-vindo aí. Guloso por pensou Batendo bem. no que? O bumbum guloso, Shake? Que isso, cara? Já jogou contra ele já, Shake? Ó. Já jogou contra ele já, Shake? Conhece esse cara? É fake de alguém, né? Não sei quem é, mas joga bem, moleque. Joga bem mesmo. Principalmente com quem? Aí ele é malandro, que ele pula no soco fraco. Soco fraco, soco fraco. Isso comba, mano. Ui. Ah, o Goro tirou muito sangue. Ah, ele fez o chutinho nas costas. Aquilo ali comba, não sei por que não pegou, velho. Você acha que eu fiz lento? Já ele perdeu e apertou o start igual o Anísio. Ah, tá. O Shake já sabe a caminhada ali. Eu vou vingar o Shake, mano. Aperta o start aí, seu trouxa. Ó. Duas pancadas, olha o sangue que foi. Bora, Leona. V de novo, manda ver, manda ver. V de Jorge. Aí. Vai pro lado. Pulou de novo. Pulou de novo. Filho da O cara mãe. passou pra dentro da Leone e passou pras costas, cara. Caraca. Tava batendo Ele na foi frente, pra dentro e mano. Que esquivou, lixo, pô. cara. Ele correu e esquivou. Esquiva maluca da porra. Ué, ah tá. Ai! Na hora. Ui. Caramba. Eu acho que ele errou. Caraca, tirou a defesa. Tirou a defesa, fez a mão. Eu prefiro o Chris normal, mas... Ó. Vamos pro lado de novo. Tomou-lhe uma furada na lata. Já teve já, Marcelo. Ô, Shake, depois dessa aqui eu vou parar, mano. Eu vou pro LOL. Bora pro LOL lá? Conseguiu pegar a conta lá de volta? Bora, Shake, lá pro LOL. O Shake também joga LOL. Ele falou que jogava, né? Não sei se é verdade. Boa. Vai pular. Ele pula muito um pouquinho, cara. Olha lá. Queria dar o bate cima e cancelar o especial. Fui pra longe e ele se ferrou, velho. Nem pra ter saído da alta barra, velho. Especial. Ó. Olha, jogaram mesmo tempo.
Não pode correr não, hein, velho. Especial? Estourei a bala. Olha. Usa cúpula. Cúpula. Saquete. Ah! Hit mais, né? Boa. Valeu aí, de virada. 5-3, Caralho, caralho. luta difícil, velho. Caralho. Ajudar a carregar. Bora lá, Sheik. Então, ó. Maluco bom, viu? Aí, ó. Nenê Orochimaru Sama, beleza, pessoal? Pancadaria da boa aqui no The King. Porra, várias paradas legais. O maluco ainda parece ser gente boa pra caralho. Fica trocando ideia aí com o pessoal, maneiro. Então tá aí, Nenê Orochimaru. Lembrando que os canais que eu tô vendo aqui nesse conteúdo vão ficar na descrição, beleza? Então, bora pro próximo. Daniel Moraes. Eu já visitei o canal dele aqui já. Eu fui até falando do... Eita, caralho. Agora eu não lembro. Fui falando de quem, gente? Mas eu já vi. Olha, Monster, cara. Monster é muito bom. Monster é sensacional. Sensacional. Ai, morte. Tá falando de Kyoha. Bem legal. Vamos ver qual é aqui, então. Dessa vez, arrancar a forma da morte em Bleach. Então é isso. Vou deixar aqui a minha contribuição e vamos ver aqui o que ele tá falando, porque eu gostei da forma como que ele apresenta o conteúdo. Manda ver, irmão. Retomando Bleach, de onde a gente parou no último vídeo, hoje a gente vai continuar o arco dos Arrancar, onde tem várias lutas fodas, vários mistérios do passado finalmente sendo explicados e a batalha final contra um dos melhores personagens da obra. Então, lembrando que o Yamamoto perde seu braço nessa batalha contra o Aizen. E ele não regenera o braço, pede pra Orihime regenerar o braço, porque ele é orgulhoso. Era orgulhoso. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, eu vou deixar aqui no card pra facilitar, fechou? Então vambora. No início dessa segunda parte, a gente volta 110 anos. Agora em uma sociedade das almas totalmente diferente do que a gente viu. Isso aqui foi filler, e esse filler é sensacional. E esse trecho todo é super curtinho, tem só 7 episódios, mas é muito importante pra gente entender o papel de cada personagem e principalmente a profundidade do plano do Aizen. Nesse ponto, a Yoruichi ainda é uma capitã, o Urahara tá pra ser promovido pra capitão e o Byakuya ainda não é aquele líder sério e dramático de hoje em dia. Além de vários outros personagens que a gente já viu no início desse arco também estão presentes aqui, só que de um jeito diferente. O que hoje são os Vizards, aqui ainda são os membros das 3 divisões de guarda. E claro, o Aizen ainda era só um simples tenente, bem diferente da versão que a gente conhece hoje em dia. Aqui ele ainda servia na 5ª divisão, que na época era liderada pelo capitão Shinji Hirako, o Vizard que convocou o Ichigo no início do arco. E até aí tudo bem, eles estavam vivendo tranquilo, cada um fazendo seu trabalho, sem o Aizen ter botado as garrinhas pra fora ainda, mas é nesse ponto que começam os problemas. Porque simplesmente do nada, várias pessoas na Sociedade das Almas começaram a sumir, desaparecer. Só que ao invés de uma morte normal, como às vezes acontecia, nenhum corpo era encontrado. Quando eles chegavam pra investigar, só encontravam as roupas, o que obviamente causou um tumulto absurdo e fez todas as 3 divisões começarem a investigar. Começando com o capitão da 9ª divisão, o Kensei Muguruma, que foi até lá com alguns membros da sua divisão para poder entender o que estava acontecendo, sendo um desses membros justamente o Tosen, que na época fazia parte do esquadrão. Só que antes de entender ou descobrir qualquer coisa, eles também acabam sendo atacados e derrotados sem nenhuma chance de defesa, o que de cara já mostra que esse inimigo novo é muito forte. Para ter passado a faca no capitão assim fácil desse jeito, ele tem que ser muito brabo. E isso faz o Shinji também ir lá para investigar e tentar entender o que estava rolando, mas quando ele chega no lugar tudo fica ainda pior, já que ele é atacado justamente pelo Kensei, que agora aparecia não só com uma máscara, mas também com uma energia, um Reiatsu de Hollow. E claro que pra gente que tá olhando de fora, que já viu o que aconteceu com o Ichigo e todo o processo de rolificação, a gente meio que já sabe o que tá rolando, mas nesse ponto eles não entendem. E por conta disso, no primeiro momento... Nem a gente entendia na época qual era a parada que tava rolando. Shinji até consegue prender o Kensei, tentando achar uma solução, uma forma de trazer ele de volta à vida, à normalidade. Mas é muito leal, um dos servos mais leais que ele já teve. E aqui a gente tem uma revelação, uma coisa que sinceramente eu não esperava quando tava assistindo, que é o Shinji já ter uma relação meio complicada com o Aizen há muito mais tempo. Ele fala que sempre desconfiou do Aizen, que não confiava nele plenamente, que achava que tinha alguma coisa de errado com aquele sorrisinho meio falso dele, o que no final das contas ele tinha. E isso aí que seria legal explicar um pouco, mesmo que fosse um pouquinho só. Quando que surgiu essa desconfiança do Shinji
contra o Aizen. Pô, em que momento que aconteceu? O que o Aizen fez que o Shinji falou, pera aí, tem alguma coisa errada com esse cara. Seria foda isso, sabe? Precisa logo, obviamente, falar alguma coisa sobre o Aizen, mas mostrar isso seria legal pra caramba. Tinha razão. E até por conta disso, ele escolheu o Aizen para ser o seu tenente, para poder ficar perto, naquela ideia de que a gente tem que manter os inimigos próximos. Só que, como a gente tá falando do Aizen, ele já sabia disso, ele já tinha previsto e usado isso justamente para dar certo o seu plano. Já que foi essa tentativa do Shinji de manter o Aizen próximo que acabou cegando ele para as ações do seu tenente. Já que durante o último mês inteiro, quem tava andando junto com o Shinji, fingindo que era o Aizen, era outra pessoa totalmente diferente. Mas o Shinji não percebia, justamente por não ter conhecido realmente o Aizen, percebido as diferenças, os trejeitos, a forma realmente dele agir. E o Aizen é tão cara de pau que nesse momento ele fala pro Shinji, tipo assim, cara, você acha que você me escolheu? Não, na verdade eu te escolhi, eu deixei você ser meu capitão, porque aí eu ia poder fazer o meu plano acontecer, tudo naquela ideia de ele ser o controlador das marionetes que tá por trás de tudo. O cara é brabo. O Master of Puppets. Não tem jeito. Inclusive, a relação desses dois personagens é muito maior do que parece. Até porque a habilidade da Zanpakuto de cada um é parecida em certo ponto. E a gente vai voltar a falar disso mais pra frente. O ponto é que nesse momento da história, nesse flashback que a gente tem, o Aizen conseguiu manipular todo mundo, incluindo o seu próprio capitão, o Shin. Tudo naquela ideia de quanto mais atenção a gente presta num truque de mágica, mais fácil é de enganar as pessoas. Já que o foco demais acaba cegando pra todo o resto ao redor. E o Aizen sabia disso. Mas, felizmente, antes dele realmente conseguir... Porque o que o Aizen tava procurando era uma forma de rolificar de forma perfeita para que ele pudesse controlar. Então ele entendendo como que poderia fazer a rolificação para ele poder entender como se era possível controlar, eu acho que não seria a menor da dor de cabeça dele. A ideia era aprender como que ele poderia tá criando a rolificação, entendeu? Matar as pessoas, o Urahara aparece. Ele imediatamente entende que o Aizen sempre foi o responsável por tudo que tem acontecido na sociedade das almas nos últimos meses. Justamente porque ele estava sequestrando as pessoas, roubando. Por alguma razão, o Aizen decide não cair no X1 com o Urahara e sim ir embora. Deixar ele ali para resolver a situação sozinho. O que agora é suspeito, mas depois vai fazer sentido. O Urahara até tenta salvar o Shinji e os outros Shinigamis do processo de rolificação, já que ele também era um pesquisador desse tipo de técnica, até por conta do Hogyoku que ele criou. E por conta disso, o Urahara leva eles pro quartel da que, segundo o próprio Urahara, criou para o futuro quando pudesse haver uma possível invasão Quinch, que ocorreu de fato, mas para mim é muito mais que isso. Tem um vídeo de teoria aqui no canal, dá uma olhada, procura, tá maneiro pra caramba. 12ª divisão para tentar fazer alguma coisa por eles, ou pelo menos desacelerar o processo de rolificação. E é justamente nesse ponto, na manhã seguinte desses acontecimentos, que a gente entende por que o Aizen simplesmente decidiu ir embora e deixar o Urahara lá, em vez de matar todo mundo, como ele poderia claramente fazer. Isso porque ele já tinha manipulado também as lideranças da Sociedade das Almas, incluindo a Central 46, que é quem toma realmente as decisões. Por conta disso, o Urahara acaba sendo preso e levado, porque o Urahara estava sendo incriminado pelos crimes do Aizen. Todas as pesquisas de rolificação, o sequestro das pessoas, tudo estava sendo colocado na conta do Urahara. Tudo bem, mas vamos falar outra parada aqui também, que ele deveria ser julgado pelo fato dele ter criado a Hogyoku debaixo do nariz de todo mundo, e esse ser um artefato altamente perigoso, como se provou ser quando o Aizen roubou o Hogyoku, criou uma Hogyoku semelhante e fundiu as duas, né, tornando a Hogyoku muito pior do que o Urahara criou, né? Por mais que ele tentasse explicar, falar que foi o Aizen que estava por trás de tudo aquilo, que ele só estava tentando ajudar, que ele não tinha culpa, não dava certo. Isso porque ele estava no Sereitei, que ele nunca tinha saído durante a noite. O que, claro, só foi possível por conta da Kyoka Suigetsu, que ele tinha usado em todo mundo para fazer todo mundo pensar que era ele ali, quando na verdade não era. Mas isso já foi o bastante para ele ser inocentado, enquanto o Urahara levou a culpa. Com isso, a Central 46 decide que o Urahara vai ser banido, exilado completamente pro mundo humano, sem nenhum tipo de energia espiritual. O que para ele provavelmente ia ser pior que a morte, porque a identidade dele era ser um Shinigami, ele era um pesquisador Shinigami, então tirar dele todo o acesso ao mundo, às tecnologias e até a energia espiritual era tornar ele inútil, acabar com a personalidade dele. Eu acho que principalmente também não é nem, logicamente que além, né, o Daniel, além das criações dele, né, que ele foi criando ali ao longo de tudo, as Konpaku, né, as almas lá, os Gigai, tudo mais, a Hogyoku. Eu acho que a maior raiva talvez que ele poderia ter de esse sentimento de injustiça seria mais
pela divisão dele, né? A divisão de pesquisa da Soul Society, porque tinha muito dele ali, né? Mas que, por outro lado, pro Aizen ia funcionar muito bem, já que ia tirar do caminho dele justamente a pessoa mais inteligente do Sereitei. Vê nesse ponto que o Urahara decide criar um Jigai, que é meio que aquele boneco, uma casca pra ele poder usar no mundo humano e ainda manter a sua energia espiritual. É por conta disso que a Yoruichi também acaba se exilando, sendo uma procurada, assim como ele, e os dois se isolam completamente do mundo Shinigami. Tudo porque, do ponto de vista deles, essa era a única forma de provar que o Aizen estava errado e, consequentemente, salvar todo mundo. E com esse pequeno trechinho super curto, a gente consegue entender muita coisa da história. Várias perguntas são respondidas aqui, a gente realmente consegue ter um panorama geral e entender o que aconteceu para a gente chegar no início da história. E com isso a gente também consegue perceber um paralelo muito grande entre o Aizen e o Urahara, porque de um lado o Aizen criou os Arrankas usando o Hogyoku que o Urahara desenvolveu, enquanto do outro lado a gente tem o Urahara, que criou os Vizards, que são meio que a contraparte dos Arrankas criados pelo Aizen. E é exatamente por isso que eu comentei lá no primeiro vídeo, na primeira parte desse aqui, que apesar dos Vizards e dos Arrankas, nome difícil da porra, parecerem a mesma coisa, eles na verdade não são, porque eles estão em extremos opostos. Eles chegaram nesse ponto a partir de caminhos opostos, já que nos dois casos eles carregam essa ideia de uma criatura superior, uma evolução natural, mas que foi feita a partir de pontos totalmente diferentes, exatamente como o papel do Aizen e do Urahara na história. Inclusive o Urahara é um dos personagens mais importantes para a história de Bleach se desenvolver, se não for o mais importante, já que literalmente tudo, desde a criação das principais tecnologias usadas na história, o Jigai, a rolificação, o Hogyoku, tudo só existiu por conta dele. Então dá até pra gente dizer que o Aizen, no fim das contas, é alguém que olha para as ferramentas do Urahara, lá ele, como uma possibilidade de fazer algo maior do que ele realmente fez, olhando para cada uma dessas tecnologias, dessas criações, dessas invenções e vendo um potencial quase infinito. Coisa que de repente ele poderia pensar, poxa, ele criou tal artefato e ele não tem noção de como que isso pode ser poderoso, ele não sabe usar isso. Eu vou usar por ele. Tipo isso, entendeu? Daí que... Mas claro, o Aizen também é absurdamente inteligente. Só que o Urahara consegue ser muito mais inteligente que ele e até que o Mayuri, na minha opinião, tá? Se bem que o Mayuri se destaca em algumas coisas, mas a Urahara é sinistro. Vem toda a história que a gente acompanhou até aqui. Nesse ponto, a gente finalmente volta pro presente na guerra entre os Shinigamis e os Arrankas na cidade falsa de Karakura, que o Yamamoto tinha acabado de prender o Aizen, o Ultimaru e o Tousen dentro daquela muralha de fogo gigantesca, para assim eles conseguirem derrotar os outros Arrankas que também surgiram, e aí... Ryujin Chaka! E depois disso partir para a luta final. O que pode parecer uma estratégia meio covarde de alguém que tá peidando na farofa, quando na verdade não é, porque o Aizen fez exatamente isso, já que antes ele separou metade dos Shinigamis no Ryokomundo e metade em Karakura, então tá justo. E falando em Ryokomundo, o Ichigo tá lá indo atrás da Orihime para salvar ela do seu guardião maligno, justamente o Ukiuha, mas enquanto ele não chega, os dois têm uma conversa bem interessante sobre amizade, laços, humanidade, o que vai ajudar bastante a gente entender o Ukiuha daqui pra frente. Ele fala pra Orihime que compartilhar sentimentos com um amigo é uma besteira, uma ilusão humana. O que a Orihime até concorda e fala que, ok, você pode estar certo, isso pode realmente ser uma besteira, mas isso é inevitável. Quando as pessoas se aproximam, isso acaba acontecendo. O que leva o Ukiuha a falar que os seres humanos usam a palavra coração sem nem entender qual é o real significado por trás dela. E aí rola uma cena que, ao mesmo tempo que é muito foda filosoficamente falando, ela é meio macabra também, vocês já vão entender por quê. Ele começa a perguntar o que é um coração, e se ele ia conseguir ver se ele abrisse o peito ou rachasse a cabeça dela. Claro que aqui ele não tá falando de uma forma literal, já que se ele abrisse o peito dela, ele ia ver um coração, literalmente falando. Mas ele fala no sentido de um sentimento, já que se é o coração que aproxima as pessoas, é essa conexão, o laço, onde fica isso? É na cabeça, na mente, no coração? Ele poderia encontrar se ele abrisse o peito dela? Tudo isso é uma forma do Ukiuha mostrar para o Orihime, ou pelo menos tentar mostrar, que a relação humana não faz sentido, é tudo baseado em achismo, em um sentimento que não é real. Mas antes dessa conversa chegar num ponto final, um ponto que a gente consiga entender o que ele quer dizer, o Ichigo chega já pronto pra cair na porrada com o Ukiuha. E assim começa a porradaria entre os dois. Aqui a gente volta pra Karakura, onde o Bahagan assume o comando do esquadrão, já que o Aizen tá preso e impossibilitado de fazer qualquer coisa. Nesse momento ele percebe que a cidade, que é falsa, foi trocada por conta de 4 pilares de algum tipo de ritual espiritual. Então, se eles destruírem esses pilares, a cidade volta ao lugar como eles precisavam. Só que em cada um desses 4 pilares tem um oficial Shinigami protegendo para impedir que ele seja destruído. E aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? O Bahagan envia um dos seus lacaios para poder começar no X1 contra cada um desses oficiais. E esse aqui, inclusive, é um excelente momento pra gente apresentar mais um grupo em Bleach, que são os Fraction. Eles são basicamente os oficiais que cada espada pode ter. Eles servem diretamente
há uma espada que pode ter 1, 2, 3, vários ou até nenhum, depende totalmente da opção dele. E a gente vê vários deles nesse arco funcionando de um jeito bem parecido com os oficiais das 13 divisões. Tenente, segundo posto, terceiro posto e por aí vai. Ou seja, mais uma coisa pra deixar claro pra gente que entre esses dois grupos que parecem não ter nada a ver, na verdade tem muita coisa em comum. Nesse caso, a estrutura hierárquica. Reforçando. Até porque o Aizen ele usa a estrutura hierárquica da Soul Society. É a mesma coisa. A única diferença é que quem comanda não é o Yamamoto, é ele. E ele, na verdade, não se vê como um Yamamoto. Ele se vê como um deus. Né? Você pode ver que, eu já falei isso outra vez, que o assento dele fica no alto. E isso já, enquanto os Arrancas, né, e outros ficam aí embaixo. E isso mostra superioridade. Isso quer mostrar superioridade. A superioridade dele, como ele se sente superior aos que ele comanda. Entendeu? Então, essa ideia dele, ele já se vê como Deus, já estava ali sendo usada há muito tempo no Rui Kundo, quando ele decidiu entrar lá e dominar todo mundo, né? A ideia de que o Kubo realmente está tentando criar um paralelo, passar uma mensagem que esses grupos, por mais que vivem lutando entre si, se matando, são muito parecidos. O que, do meu ponto de vista, é uma coisa constante em Bleach. A gente sempre vai ver isso acontecendo à medida que novos grupos, novas raças vão aparecendo. E cada um desses Fraction enfrenta um oficial do lado do Shinigami, com as lutas variando bastante no nível de poder, na intensidade, na qualidade. Umas são focadas na porradaria, no X1, outras no humor, mas todo mundo ali tá lutando pelo mesmo objetivo. Esse maluco é muito foda, cara. Umas são focadas na porradaria no X1, outras no humor. Esse cara é muito foda, cara. Ele é muito foda, esse maluco aqui. E o Yubichika é maravilhoso também. Mas todo mundo ali tá lutando pelo mesmo objetivo, que é proteger ou destruir a cidade de Karakura. Um detalhe que eu gostei bastante de ver nessa sequência de lutas aqui foi a Zanpakuto do Izuru, que tem esse formato esquisito, parecendo um boomerang da Deep Web, mas tem uma Shikai muito interessante. A técnica principal dessa Zanpakuto é conseguir dobrar o peso de qualquer coisa, qualquer objeto que ela atingir. E ele consegue acumular esse efeito, seja num ser vivo ou num objeto em si. Então, por exemplo, se ele der uma primeira porrada e o objeto pesa 4 quilos, já vai passar a pesar 8, depois 16, 32 e por aí vai. O que no começo, quando a gente dá uma primeira olhada, parece meio bunda, uma habilidade meio paia, mas na verdade é bem criativa, bem interessante. Justamente porque dá pra fazer muita coisa, abre um leque de possibilidades muito grande. Sim. Eu só acho feia a forma da Shikai, sei lá. Simples na primeira olhada, mas muito versátil se ela for bem utilizada, que é o caso aqui, já que é por conta desse efeito super diferentão que ele consegue vencer a luta. Mas, do outro lado da cidade, a gente vê o Ikako perdendo a luta, o que no primeiro momento a gente não sabe porquê, mas depois a gente entende que é porque ele não queria mostrar sua Bankai na frente de todo mundo, e ele até leva um expor por conta disso. Essa falha dele leva o Capitão Komamura a intervir para tentar proteger o pilar, e é nesse momento que o Fraction usa a sua ressurreição virando um monstro gigante. O Komamura usa sua Bankai, e aí você já tá ligado, né? Um Megazord Samurai contra um Godzilla versão baleia. Nesse ponto, várias lutas começam em paralelo entre os Shinigamis e os Fraction, e até uma criatura bizarra feita da fusão do braço de 3 Fraction e ataca todo mundo sem ter controle nenhum de nada. E é no meio dessa confusão toda, nesse aquecimento entre os oficiais e os Fracciones, que a gente finalmente vai começar a chegar na luta dos fodão mesmo, que vão ser os capitães e os próprios espadas. Aí sim a gente vai entender quem é quem, o poder de cada um, as bancagens, as ressurreições e por aí vai. A primeira luta importante é entre o Hitsugaya e a Haribel. O Hitsugaya ataca com tudo, usando as suas técnicas de gelo, mas ela consegue evitar facilmente todos os ataques. E é nesse momento que ela abre o zíper do uniforme, o que dá um pouco de fanservice, além de mostrar o número 3 no seu peito. O que, obviamente, deixa o Hitsugaya em choque, já que ela é a espada número 3, teoricamente a terceira mais forte. O que faz ele invocar a sua Bankai, que é aquele dragão de gelo. Mesmo assim, isso não parece adiantar muita coisa. Já a segunda luta é entre o Capitão Kyorako e o espada chamado Stark. Nessa aqui, pra ser bem sincero, nenhum dos dois... Cara, pra mim essa batalha aqui ela é sensacional, mano. Dele com o Stark, do Stark contra ele e o... Eita, caralho, esqueci o nome do capitão. O Kitaki, lembrei. Vergonha pra mim, esqueci o nome do pessoal de Bleach. Parecia estar muito interessado em lutar. Parece muito mais que eles estão só cumprindo ordens do que realmente defendendo uma coisa que eles acreditam. O que, inclusive, é bem parecido com o que aconteceu com o Shed lá na Sociedade das Almas. E isso aqui vai ser importante mais pra frente. O Kyorako vê a luta do Hitsugaya com o Haribel e comenta com o Stark, que é o seu oponente ali, conversando como se não fosse nada demais, falando que é uma pena ele não poder brincar mais, que ele queria ficar de boa. E ele até tenta adivinhar qual a numeração, qual a posição do Stark na hierarquia, falando que pelo andar da carruagem que ele deve ser o número 2. Se aquela é a 3, tem um caveirão ali sinistro.
pô, deve ser o 2. Mas é aí que o Stark mostra a tatuagem na mão. Ele, na verdade, é o número 1, o primeiro espada. E aí, já era o que o Oracle fala, meus amigos. Eu acho que eu me fudi nessa brincadeira aqui. O que, além de ser muito engraçado, mostra também um paralelo, que é uma coisa que aparentemente o Kubo gosta muito de fazer em Bleach. Justamente o espada mais poderoso é o que tá menos interessado em lutar, o mais preguiçoso, desinteressado. E ele vai lutar justamente contra um capitão que não tem interesse em lutar, que é o mais preguiçoso. Será que isso é um indicativo de que o Stark é o capitão mais forte? Não sei, fica aí o questionamento. Isso enquanto o outro... porque ele assume o lugar do Yamamoto, né? Poderia ser qualquer outro, talvez, mas eu acho que somente ele realmente tem força e poder suficiente para liderar as 13 divisões no lugar do velho Yama, né? Acho que já era um indicativo, sim. Outra luta tá pra começar, dessa vez entre a Suifeng e o Barragan. Ele é justamente aquele cara que parece o personagem de Invencível, sentado num trono super imponente, super fodão. E claramente ele não é flor que se cheira, só por essa Heiatsu esquisita pra caramba, parecendo o En da Pitou, a gente já sabe que vem coisa ruim pela frente. Mesmo assim, a Suifeng continua lutando sem nenhum tipo de hesitação. Aqui todo mundo começa a liberar sua Heiatsu, mostrando que eles finalmente vão levar a luta a sério. E agora, mais do que nunca, a gente tem uma sensação de que vai rolar realmente uma guerra, uma briga generalizada, um furdunço completo, que inclusive também tá rolando lá no Rekogun, com o Renji e o Shed lutando contra os Ezequias, que são basicamente os executores do Aizen. O interessante é que na prática esse esquadrão, essa divisão tem só um membro, que tem como habilidade a capacidade de se replicar, virar vários, e daí ele consegue formar realmente um esquadrão. Nesse meio tempo o Ichigo também tá lutando contra o Kyoha lá em Las Noches, e por mais que a gente tá no meio de uma porradaria frenética, um furdunço absoluto, como isso aqui é Bleach, vai rolar uma cacetada de filler absurda, e tipo, eu não tô zoando, são praticamente 40 episódios fillers no meio da fucking luta. Mano, isso é muito chato, cara, e desnecessário. Foi o que ferrou, na minha opinião. Não sei se a galera concorda, você também, Daniel, se você estiver vendo. Isso foi muito o que ferrou o Bleach também. Fez a galera começar a perder a vontade de assistir, de se manter acompanhando. É muito filler, cara. É muito filler. Se eu não tô enganado, tem mais filler que o próprio Naruto Shippuden, que tem filler pra cacete, o Naruto clássico também. E é uma pena. É uma pena, porque o Bleach, ele é uma obra muito boa. Muito boa. Não tô falando porque eu sou fã, ou porque eu tenho o Yamamoto tatuado no braço, ou o símbolo do Bleach tatuado no outro. Não é isso. Eu sou muito fã, mas eu também tenho que ver o quê? Que, poxa, o que ferrou muito o Bleach foi esses fillers chatinho pra caramba. Né? O filler mais legal, que na minha opinião, que tem é o da Zanpakuto. Esse é legal pra caramba. E esse que eles voltam no passado também é bem interessante. Mas de resto, cara, é só filler chato, é filler de Halloween, filler que não precisava existir, entendeu? Aí, pra mim, acho que ferrou muito o hype do anime ficar sendo mantido, sabe, constantemente assim. Então, caiu, infelizmente. Na moral, isso aqui é exatamente o que cagou a quarta grande guerra ninja em Naruto. E aqui em Bleach eles conseguem fazer ainda pior. É incrível. Felizmente, reza a lenda que esse filler aqui da rebelião das Zanpakutos é bom. Então vamos fazer como a gente fez. Eu acabei de falar, eu gosto, acho bem legal. No último vídeo, comenta aí embaixo se você quer com filler ou sem filler, que depois de um tempinho eu vou voltar, contar aqui e ver o que a democracia decidiu. Legal. É legal esse filler, cara, das Zanpakuto, assim. É bem legal. Fechou? Agora, voltando pro Recomundo e a história principal depois do filler, a gente também tem a luta do Ryu contra o Yami, em que o Ryu dispara um monte de flecha, mas nenhuma consegue realmente machucar o Yami. Então essa luta aqui é aquela famosa dinâmica de um cara super rápido, que não tem dano, lutando contra um super forte resistente, que é muito lento. Pelo menos por enquanto vai ser assim. Já na luta do Ichigo, o negócio tá bem complicado, porque o Kyoha é muito mais forte. Principalmente porque o Ichigo não quer usar sua máscara rola por conta da Orihime, pra ela não ver ele sendo dominado pelo seu lado sombrio de novo. Felizmente o Ryu tinha conseguido de alguma forma vencer o Yami, por isso ele vai lá ajudar o Ichigo, ou pelo menos proteger o Orihime, pra ele poder lutar de boa. E aí sim o Ichigo consegue se focar totalmente no Kyoha e colocar sua máscara de rolo pra lutar pra valer. Nesse momento a força do Ichigo fica tão grande que a espada do Kyoha começa a rachar. E é aí que o Kyoha percebe que, opa, pera aí, agora já tá ficando sério o negócio, eu preciso também dar mais de mim. O sério dele é muito bonito, cara. O dele do Green Joe, acho muito bonito os sérios dele. A cor
E assim ele vai lá pra cima, pro teto de Las Noches. Nesse ponto ele decide explicar pro Ichigo duas regras que o próprio Aizen colocou pra Las Noches. A primeira é que é proibido lançar um Gran Reiceiro, que seria o seu ataque mais poderoso dentro de Las Noches, e que os 4 espadas mais poderosos também não poderiam liberar o poder da sua Zanpakuto lá dentro, já que isso poderia destruir completamente o palácio, então ia meio que deixar todo mundo desabrigado, e fudeu. Mas como agora ele tá lá fora, essa regra já não se aplica, e por isso ele decide usar a sua ressurreição. Com isso, a vantagem que o Ichigo conseguiu alcançar simplesmente acaba. O Kyoha usa um tipo de lança relâmpago pra acertar o Ichigo e deixa ele bastante machucado. E é aí que o Kyoha faz um comentário bastante interessante do ponto de vista temático pra esse arco aqui. Ele diz que o Ichigo, apesar de ter o poder de um Hollow, jamais vai chegar no nível de um Arranca, porque pra ele, um humano e um Shinigami pode até tentar alcançar o poder de um Hollow, mas nunca vai alcançar realmente a verdadeira essência do que é ser um Hollow. E a partir disso dá pra gente perceber que boa parte da motivação pra todos esses grupos, essas raças, essas espécies brigarem entre si é justamente esse orgulho da própria raça. Os Shinigamis acham que eles são superiores a todo mundo, os Quincy acham que eles são superiores, os Hollows, os Arrancas, até nas evoluções eles têm esse tipo de preconceito. O que daria pra traduzir aqui pro nosso mundo real como, sei lá, a etnia ou a nacionalidade, o que de certa forma também é explorado dentro de Bleach, já que, como eu falei no vídeo passado, o Kubo gosta de usar nacionalidades dentro dos grupos, com os Arrancas e o pessoal do Recomundo falando muito espanhol, os Shinigamis sendo os japoneses e um outro grupo aí que vocês estão ligados, quem viu, sendo os alemães. Então dá pra ver que esse é um tema bem presente em Bleach, que o Kubo intencionalmente tá falando desses temas de paralelo e de alguma forma mostrando que esses grupos, por mais que se odeiem, no fim das contas não são tão diferentes. Ainda assim, apesar desse espancamento que o Ichigo tá levando, ele continua insistindo, falando que ele nunca vai desistir. O que, claro, pro Kyoha não faz sentido nenhum. E ele até chega a perguntar pro Ichigo, tipo, você tá vendo que você é mais fraco, você não vai conseguir me vencer, por que você simplesmente não desiste? E a resposta do Ichigo pra essa pergunta também é muito boa, porque ele diz que saber que o Kyoha é mais forte que ele nunca foi motivo pra desistir, e que a força não determina quem tem o direito de continuar ou não lutando. Isso imediatamente faz o Kyoha associar essa fala, essas palavras ao que a Orihime dizia, sobre a conexão, os laços, a humanidade, a insistência, a necessidade de continuar lutando mesmo quando você não tem vantagem pra isso. Mas, sem conta... Porque aquele negócio é uma vontade instintiva, né? É igual a vontade o instinto da sobrevivência, né? De você sobreviver, de você, seja o que for, você tá se afogando, você tenta nadar, você tenta boiar, você tenta fazer de tudo pelo desespero, não apenas pelo desespero, mas também pela vontade de sobreviver, de não morrer, né? Então tem muito disso também, a esperança, né? A esperança de que tudo dê muito certo, todo esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento que a gente não vê, mas sabe que tá ali. É bem curioso isso até. Contrapartida, isso também faz o Kyoha perder a paciência e decidir acabar com a luta completamente. É nesse momento que ele decide ativar a sua segunda liberação, uma segunda forma que, de acordo com ele, nenhuma outra espada alcançou e que nem o Aizen presenciou. Nem o Aizen sabia disso. Nesse ponto ele pergunta pro Ichigo se ele vai continuar insistindo em lutar por essa suposta alma ou por esse... Quer dizer, ele acha que o Aizen não sabe, mas provavelmente em algum momento o Aizen deve ter descoberto. De suposto coração, como a Orihime diz. E diz que insistir nesse caminho de lutar pela alma só vai trazer dor e sofrimento. E pra provar isso, ele tá disposto a destruir o Ichigo completamente. E todas essas falas, as perguntas, as afirmações que o Kyoha faz no meio das lutas, seja pra Orihime ou pro Ichigo, mostra pra gente que ele tá numa busca constante por identidade, por autoconhecimento, por entender o que realmente faz uma pessoa, o que diferencia um ser humano de um Hollow de um Arranca, e por aí vai. Da mesma... porque se a gente for pra ver também, né, Daniel, o Arranca, eles são como se fossem criaturas que ainda estão descobrindo muita coisa, né? E o Kyoha, ele é um tipo de... é tipo isso, né? Ele sabe que as coisas existem, mas ele não tem a compreensão total disso. Então ele busca essa compreensão, né? Uma forma que ele perguntou para Orihime o que significava um coração, aqui com o Ichigo ele quer entender o significado de uma alma. E isso deixa bem claro que essa fome eterna, esse vazio de um Hollow não acaba nem quando ele chega no nível mais alto, que teoricamente é uma espada. Mesmo com esse poder absurdo, eles ainda continuam sendo isso, vazios. Nisso o Ichigo responde que não tá lutando porque quer vencer, e sim porque ele precisa vencer, porque tem pessoas dependendo dele. Isso deixa o Kyoha com ainda mais raiva, falando que isso é só bobagem, e decide matar o Ichigo de uma vez por todas. Ele dispara um cero diretamente no peito do Ichigo, que abre um buraco gigantesco que quase mata ele no processo. A Orihime até tenta chegar até o Ichigo para salvar sua vida, mas o Kyoha não deixa. Diz que é inútil tentar porque ele já tá morto. E quando ela chega até o Ichigo, realmente parece que ele já morreu, porque nesse estado não tem como sobreviver. Aqui a gente vê a Orihime entrando em desespero, em choque completo,
porque do ponto de vista dela, ela sempre acreditou que o Ichigo ia vencer, que ele ia fazer o necessário para proteger as pessoas e voltar seguro para casa. Isso aqui me faz lembrar, me lembrou na época que eu assisti, me lembrou imediatamente a cena em que o Shinobu Sensui não, ele saiu o Shinobu Sensui lá no inferno lá. Eu esqueci o nome agora. Aquele que tem uma pistola, né? Que ele dá um tiro no Yusuke e mata o Yusuke. Eu lembrei disso na hora. Pode ter sido uma referência do Kubo de repente, né? Mas dessa vez não foi assim. Enquanto o Ryu tá sendo espancado, prestes a ser morto pelo Kyoha também, a Orihime chora e chama desesperadamente por ajuda. E essa é uma cena totalmente desesperadora, em que literalmente tudo deu errado. Dentro da alma do Ichigo, ele consegue ouvir ela chorando, ouvir ela chamando por ele. E ele diz pra si mesmo que ele precisa levantar e salvar a Orihime. A cena em si é feita pra ser pesada, tensa, com o Ichigo repetindo sem parar que ele tem que proteger a Orihime de um jeito super macabro. Isso porque ela é tudo o que importa. A proteção dela, a segurança dela é o que importa, mesmo que pra isso ele precise se tornar um monstro completamente. Nesse momento que ele levanta, não é mais o Ichigo, e sim o seu Hollow interior. A Zangetsu já tinha avisado. Se o Ichigo tivesse prestes a morrer, ela ia assumir o controle totalmente. Essa não é a forma de um humano, de um Shinigami, de um Hollow normal. É de um monstro muito mais poderoso. Tanto que o próprio Kyoha fica em choque, se perguntando como o Ichigo alcançou essa forma. Que curiosamente é a forma do branco, do que morde a Masaki. Né? Na época até pensei, caraca, um Vastolord. Não tem nada a ver com Vastolord. Simplesmente é aquela versão do branco que mordeu a Masaki lá quando ele tava quando infectou ela e tudo mais, né? Então bem foda essa versão. Mas nesse ponto o Ichigo não tá pra papo. Ele simplesmente puxa a Zangetsu e parte pra cima do Kyoha, que pra se defender solta aquele mesmo Cero que ele usou pra teoricamente matar o Ichigo, só que dessa vez ele conseguiu responder com seu próprio Cero. E isso deixa o Kyoha ainda mais confuso, porque um Cero não pode ser usado por um humano. Aqui a gente vê o Ichigo carregando um Cero absurdamente forte pra queima-roupa pra destruir completamente o Kyoha, o que faz ele imediatamente aceitar o seu destino, reconhecer que esse é um comportamento de um Hollow, e o Ichigo realmente dispara o ataque, criando uma explosão gigantesca. Nesse momento o Ichigo chega a atacar e empalar o Ryu, o que deixa bem claro que nessa forma o Ichigo não é humano, ele é realmente um monstro. E isso faz a Orihime se culpar por essa transformação, porque o que fez vir à tona essa transformação foi a necessidade de sobrevivência dele para proteger a Orihime. Ao mesmo tempo que ela tem algum tipo de dependência do Ichigo, ela tem medo dele. E aqui essa versão do Ichigo só não causa um estrago ainda maior, porque o Kyoha consegue voltar e cortar o chifre dele, o que acaba quebrando a máscara dele. E quando o Ichigo acorda e percebe o que ele fez com o Ryu, ele mesmo fica em choque, sem entender como aquilo aconteceu. O Kyoha, que ainda estava vivo de alguma forma, exige que o Ichigo termine a luta, mas assim como aconteceu no último vídeo, na luta contra o Grimmjow, aqui o Ichigo faz a mesma coisa, pedindo pro Kyoha cortar o seu braço e a sua perna para poder equilibrar o jogo, já que para ele esse era o único jeito certo de vencer, de uma forma justa. Mas nesse ponto já não tinha mais nada a ser feito, tanto que o Kyoha começa literalmente a se desfazer, virar cinzas, até ele finalmente estender a mão pra Orihime e perguntar se ela tem medo dele, ao que ela responde que não, e tenta até segurar a mão do Kyoha, mas antes dela conseguir fazer isso, a mão dele também vira cinzas. E é aqui, só nesse momento, prestes a morrer, que ele percebe o que é um coração, o que significa essa conexão. Ele entende que naquela mão que estava prestes a ser tocada pela Orihime é onde reside o seu coração. E esse é um tema muito bom que reforça ainda mais o quanto o Kyoha é importante. Por mais que ele seja só o número 4, não seja o mais forte, dá pra ver que ele também é o braço direito do Aizen, já que toda vez que o Aizen precisava de alguma missão realmente importante, ele mandava o Kyoha, não era o Stark, não era o Barga, não era a Haribel, era o Kyoha. Isso combina muito com esse interesse do personagem, essa profundidade psicológica dele, a gente vai comentar isso depois. Mas, por enquanto, a gente precisa falar das outras lutas que ainda estão rolando lá em Karakura. O Hitsugaya ainda continua sendo amassado pela Haribel, e isso ainda piora quando ela libera a sua ressurreição. Ainda assim, essa luta é muito boa pra gente ver o quão inteligente e criativo o Hitsugaya é. Talvez esse seja o principal ponto do personagem, tanto que ele consegue vencer mesmo ela claramente sendo mais forte que ele naquele ponto. Já a luta da Suifen contra o Barragam é bem diferente, já que só de encostar ele já consegue envelhecer completamente o braço da Suifeng, e nesse ponto ele explica um conceito bem interessante sobre os espadas, em que cada um deles representa um aspecto da morte, ou uma forma da morte, e isso influencia diretamente nos seus poderes, nas suas habilidades e até na sua personalidade. No caso dele é a senescência, ou o envelhecimento, para usar uma palavra mais simples. Com esse poder ele consegue desacelerar completamente o tempo
sua volta, tornando ele virtualmente impossível de se alcançar, o que na prática é bem parecido com o infinito do Gojo. E pra piorar, ele ainda tem outro poder super apelão, que é o Respira. Nele, o Bargan consegue liberar uma espécie de fumaça, uma névoa escura, que consegue envelhecer e apodrecer tudo que ela encosta. E com tudo isso, fica praticamente impossível derrotar um cara desse. Isso sem falar que o design do personagem, o comportamento deles, habilidades, é tudo muito foda, não tem condições. O Bargan carrega um símbolo muito bom da morte, até pros Shinigamis, que teoricamente são os deuses da morte na cultura japonesa. E o mais impressionante é que ele nem é o número 1, que inclusive tá lá lutando contra o Kyoraku. Ele ainda continua agindo com uma certa indiferença, sempre bloqueando os ataques, desviando sem ser muito ofensivo, e ele começa a observar os efeitos, os poderes das bancais dos outros capitães, como Hitsugaya, Suifeng, e se perguntando se todas as bancais são assim tão fortes. O que faz o Kyoraku responder que realmente a do Hitsugaya é bem forte, que ele é um prodígio e que até pode superar o poder dele um dia, mas que por enquanto ele ainda é mais forte. E isso não só faz a gente ficar ainda mais curioso sobre a bancai do Kyoraku, como o próprio Stark fica curioso, já que ele tenta fazer de tudo para motivar o Kyoraku a liberar sua bancai, até liberar a sua própria ressurreição. Inclusive, lembra da Lilinette, que era a Hanka que tava lutando contra o Kitaki? Pois é, ela é a metade do Stark, já que ele dividiu seu poder entre os dois corpos. O cara era tão poderoso que ele se dividiu. Na verdade, ele se dividiu porque ele se sentia solitário, né? Mas olha o poder do maluco. Agora, para lutar para valer, para liberar a sua ressurreição, ele precisa absorver ela de volta. Nesse ponto, ele volta muito mais forte, usando duas armas, parecendo um cowboy. Mas vamos ser sinceros, né? O design dessa ressurreição do Stark não é lá essas coisas, não. Pelo menos eu não gostei tanto. Eu acho legal. Tá valendo porque a luta é boa. Principalmente quando o Kyoraku e o Kitaki se unem para enfrentar o Stark, já que agora sim seriam 2 contra 2, então tava justo. O Stark fica testando, analisando a habilidade dos dois para entender como funcionam os ataques dele. E por mais que o Stark seja muito forte, essa luta mostra muito bem a superioridade tática e estratégica dos dois capitães, que estão o tempo todo mudando de posicionamento, coordenando os ataques, as habilidades, o que combina perfeitamente com aquele comentário que o Yamamoto fez lá no arco da Sociedade das Almas, falando que esses dois juntos são imbatíveis. Então, isso aqui fica bem claro. Com tudo isso acontecendo, até passa a sensação pra gente que a situação tá sob controle. O Aizen tá lá separado, a Haribel tá presa, o Stark tá contido, mas é aí que entra aquele arranca que o Aizen criou, o esquisito. Assim que ele chega, ele solta um grito que liberta a Haribel e o Bargan, que tinha levado a bancai da Suifeng na cabeça. Inclusive, ou bancaizinha ruim essa da Suifeng, viu? Nossa, muito pai, velho. Puta que pariu. Basicamente lança um RPG e foda-se, tá ligado? E pra piorar, um rolo gigante liberta o Ichimaru, o Tousen e o Aizen da Muralha de Fogo, e aí fudeu completamente. Se os Shinigamis tinham alguma vantagem, ela acabou de acabar. O lado dos arranca tá ainda mais forte, agora completo, sem nenhuma desvantagem, enquanto... Cara, assim, eu sei... Acabou de acabar. O lado dos arranca tá ainda mais forte, agora completo, sem nenhuma desvantagem. Eu sei que olhar pro Aizen é olhar pro Ichigo, eu sei disso. Mas é muito foda. Ele realmente se mostra um vilão, sabe? Essa serenidade dele, assim, essa calma que dá raiva. Enquanto o lado Shinigami já tá pela metade exausto e completamente ferrado. E é exatamente aí que o Shinji e os Vizard chegam na cidade falsa de Karakura, dando alguma esperança pro grupo Shinigami, já que com a ajuda deles, talvez eles consigam virar esse jogo. Mas por conta do tamanho, eu vou ter que dividir essa parte do arco também em mais um vídeo, senão isso aqui vai ficar gigantesco, vai ficar impossível de editar. O plano original era fazer só 2 vídeos, mas tem muita coisa pra comentar, e pra não ficar muito resumido, a gente não poder comentar com um pouco de liberdade, eu resolvi separar. Então eu espero que você tenha gostado dessa segunda parte. Se gostou, não tá inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial pro Matheus, Douglas, Desinformante, Aline, Otávio, Manjobão, Leonardo, Rafael, Artuzinho, Gabix e a Andressa. Além, é claro, dos nossos membros nível Berserk, o Loki, o Heitor Franco, o Lucas Nascimento, Leonardo Braga, Matheus Campos e a Naya Imani da hora. A todos vocês, o meu muito obrigado. Mas tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Cara, ele manda muito bem, cara, esse rapaz aí. Manda muito bem, Daniel Moraes, cara. Parabéns aí, irmão. Aqui, ó, o conteúdo do cara. Se você quiser ver mais, aí tem conteúdo somente para membros aqui, ó. Que legal. Vendo? Então, eu gosto da forma como que ele analisa as coisas, viu? Bem interessante mesmo. Então, tá aí. O Naruto, cara, analisando todos os arcos de Naruto. Ah, legal. 2 horas e pouco, hein? Caramba. Show de bola. Então tá aí. Daniel Moraes vai estar aqui na descrição, tá? E agora vamos rumar para o último, né, do dia do conteúdo aqui, Hero Play. Eu não conheço esse canal, tô conhecendo agora. Vamos ver do que se trata exatamente. Se for bom, já sabe, né? A gente vai dar aquela... vamos nos inscrever aqui no canal. Bom, o vídeo é 10 curiosidades que você não sabia sobre Resident Evil 4. Vamos deixar aqui.
Aí, minha contribuição. Tem 9 dias o vídeo. Vamos ver do que se trata. Manda aí, irmão. Se você, assim como eu, uma pessoa fascinada por Resident Evil... Pô, podia dar uma melhorada aí no áudio, hein, cara. O áudio tá muito baixo. Deixa eu tentar melhorar aqui. Vamos ver se vai. O 4 é muito provável que você saiba de muitas coisas de dentro do game, como segredos, estratégias, easter eggs ou até coisas removidas da versão final do jogo. Mas eu já mostrei pra vocês aqui no canal em 4 vídeos diferentes, que mesmo você sabendo de quase tudo presente no game, ainda assim terá coisas novas pra eu te mostrar. Essa daqui já é a 5ª parte da nossa série de 10 curiosidades que vocês não sabiam sobre Resident Evil 4. Então se vocês curtirem esse vídeo, saibam que tem mais 40 curiosidades novas pra vocês saberem. É só entrarem aqui no canal e derem uma olhada nas outras partes. Só lembrando que se vocês curtirem bastante o vídeo de hoje e também hyparem ele pra fortalecer na recomendação e assim mais pessoas poderem assistir, eu vou trazer aqui pra vocês a 6ª parte aqui dessa série, fechou? Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de lembrar vocês que novamente esse vídeo está sendo patrocinado pela Eneba. Tá a fim de comprar jogos, moedas em game, assinaturas, chaves de jogos aleatórios, gift cards, passes entre diversas outras coisas, por preços muito abaixo do mercado, com cashback, com segurança de forma rápida e prática, abaixo do... Ou seja, comprou, está em outro site da... Já está pensando em abrir uma loja. Cara, isso não é uma boa ideia não. Muito melhor tu vender pro governo. Vender pro governo? Como? Está virando costume aqui do canal eu começar os episódios dessa série comentando sobre alguma cena do jogo que foi inspirada em um filme ou série. Então, como de costume, bora começar esse vídeo comentando sobre mais uma dessas cenas. Se liga! Vocês sabiam que aquela fase da cabana em Resident Evil 4 clássico foi inspirada, ou melhor, faz uma homenagem direta ao filme A Noite dos Mortos-Vivos de 1968? Olha! Então, não é novidade que o Mikami se inspirou em diversos filmes, animes e séries para criar muitos dos elementos de Resident Evil 4. E a parte da cabana é uma das mais claras nesse sentido. Quando o Leon chega na cabana, ele já encontra o Luiz lá dentro, que tinha fechado as janelas com tábuas para se proteger dos ganados. E você ainda pode reforçar tudo, usando estantes e móveis para bloquear as entradas. A gameplay inteira dessa parte se resume a sobreviver dentro da cabana, enquanto dezenas de inimigos tentam invadir pelas janelas e portas, com cada vez mais ganados cercando o local. E é exatamente isso que acontece no filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Pessoas presas dentro de uma cabana isolada no meio do nada, tentando se proteger enquanto uma horda de inimigos tenta invadir o tempo todo. Essa é basicamente a base do filme. A Capcom deixou... em The Walking Dead tem um momento... Aliás, tem vários momentos de The Walking Dead assim também, né? Essa homenagem, pois esse filme é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Esse filme, pra quem não sabe, foi o marco zero do zumbi moderno. Basicamente o grande pilar por trás dos zumbis. Foi ele que criou o conceito que a gente conhece hoje. Zumbis em hordas, cercando casas, destruindo barreiras, se multiplicando, causando colapso na sociedade, entre diversos outros fatores que a gente conhece. Sem esse filme não existiriam Resident Evil, The Walking Dead, Invasão Zumbi, Extermínio, World War Z, Zumbilândia, The Last of Us, Left 4 Dead e uma porrada de outras produções. Ele não foi o primeiro a mostrar mortos reanimados, mas foi o primeiro a definir o gênero como conhecemos hoje. Antes desse filme, os mortos-vivos eram usados como monstros controlados por magia ou voodoo. A Noite dos Mortos-Vivos foi o primeiro a transformar isso em um apocalipse biológico em escala global. Então faz todo sentido a Capcom ter deixado essa homenagem dentro de Resident Evil 4, transformando uma simples referência em um dos momentos mais marcantes de toda a franquia. Vocês sabiam que os ganados de Resident Evil 4 clássico tiveram uma animação de ataque descartada? Pois é, pra quem joga Resident Evil 4 há muito tempo, já está mais do que acostumado com os ataques e os agarrões dos ganados. Cada inimigo, armado ou não, possui animações diferentes, mas todas seguem um padrão por causa dos spawns repetidos, o que acaba facilitando até a criação de desafios do jogo. Mas o que muita gente não sabe é que originalmente eles teriam mais outra animação de ataque que dificultaria bastante a gameplay. Caraca. Em um dos primeiros trailers de Resident Evil 4, em um momento bem rápido aparece uma cena de um ganado saltando em direção ao Leon, agarrando ele no ar e causando um dano absurdo. Algo que simplesmente não existe no jogo final, e até mesmo nem nas demos mais conhecidas. Só que vocês acreditam que eu consegui ter acesso a uma versão muito rara em que essa animação está ativada? No caso, eu tive acesso a uma demo que tinha resquícios dessa animação e que ela foi ativada por modders. Acho que deu pra entender, né? Essa animação, para começo de conversa, não acontece o tempo todo. Ela ocorre apenas a partir de uma certa distância que o inimigo estiver do Leon. Quando ele estiver em uma boa distância, o ganado se abaixa, toma impulso e salta direto no pescoço do personagem. O legal é que você pode até desviar desse ataque, mas dependendo da quantidade de inimigos ao redor, isso se tornaria extremamente difícil. Uma curiosidade a mais é que enquanto o inimigo estiver no ar, você pode atirar nele, fazendo com que ele seja arremessado para trás. Exatamente como acontece naquelas situações em que os ganados pulam de uma superfície
evoluísse para outra. Basicamente, esse ataque chegou a existir, ele foi testado e funcionava, mas por algum motivo ele acabou ficando de fora do jogo final. Não se tem informações sobre o motivo da remoção. Inclusive, pelo que tudo indica, esse ataque não seria exclusivo dos ganados. Os cultistas do castelo também teriam essa animação, mas infelizmente a versão que me disponibilizaram só vai até a parte da vila. Eu vou tentar conseguir uma versão mais completa, porque o jogo possui muitas animações descartadas. De repente essa animação diferenciada, ela poderia deixar o jogo mais pesado, não sei. A ideia é futuramente trazer um vídeo inteiro só falando sobre essas animações. Então fica de olho aqui no canal. Legal. Só acho que seu áudio tá muito baixo, irmão. Falando sobre os ganados de Resident Evil 4, vocês sabem que por conta de limitações dos consoles, os ganados do jogo acabaram sendo utilizados de forma duplicada, correto? No game existem 5 tipos de ganados. 2 deles são iguais, porém com nomes diferentes, e 3 deles têm skin variáveis. O primeiro é Dom José, que é a skin padrão do primeiro ganado que enfrentamos no jogo. O segundo é o Dom Diego, que teve sua skin reutilizada posteriormente para criar o Dr. Salvador. O terceiro é o Dom Esteban, que muita gente chama por outros nomes aí na internet. O quarto é o Dom Manuel, que ficou famoso por ser o ganado que roubou a jaqueta do Leon. E o quinto é o Dom Pedro, que é o primeiro inimigo do jogo a aparecer com a plaga exposta. Esses são os ganados padrões que aparecem repetidamente durante a campanha. Mas o que muita gente não sabe é que tem uma skin de ganado extremamente rara de se encontrar no jogo. E quando eu digo que é rara, é porque ela é rara mesmo. Mas antes de falar dela, eu vou citar outras skins que já são consideradas pouco comuns, como os ganados de touca, os ganados de chapéu e os ganados de boina. E agora vem o detalhe insano. Existe um complemento dessas skins, que só aparece em 2 momentos fixos do jogo, que é o ganado de óculos do Resident Evil 4. Sim, ele realmente existe. E você provavelmente já viu, mas não prestou atenção. A primeira vez que esse ganado aparece é lá na parte da represa, no capítulo 2.1. Depois que o Leon move as comportas para conter a água, ele atravessa algumas plataformas, e com isso alguns ganados saem da caverna em direção a ele. E um desses ganados é exatamente o ganado de óculos. Aqui nessa parte ele aparece com um gorro e um óculos, sendo esse um spawn fixo dele. E o segundo momento fixo em que ele aparece é lá no Separate Ways. Logo no início da campanha, ainda na vila, surge mais um ganado de óculos. Só que desta vez ele aparece usando uma boina e um óculos, novamente com um spawn fixo. Esses dois são os únicos casos conhecidos em que essa skin aparece de forma garantida no jogo. Fora isso, existem chances extremamente raras dessa variação aparecer durante a gameplay normal, mas é algo quase impossível de se ver naturalmente. Até hoje, ninguém sabe ao certo por que a Capcom colocou exatamente essas variações ali, ou o motivo delas existirem. Pra não ficar igual os outros, pra se destacar. E serem extremamente raras. Depois de saber disso, eu duvido você jogar Resident Evil 4 de novo e não ficar procurando esses ganados. Sempre ficar procurando, né? E se você achar outro, comenta aqui embaixo ou tira print ou foto da tela e envia lá no meu servidor do Discord. Se você acabar encontrando, eu coloco você em algum vídeo aqui do canal, fechou? Legal. Bem comunicativo, rapaz, gostei. Se você jogou Resident Evil 4 clássico, é muito provável que nas primeiras jogatinas você deve ter caído bastante nas armadilhas de ursos que os ganados colocaram ao redor da vila inteira, que servia para capturar qualquer intruso ou até para distanciar eles do local. Quando você cair nas armadilhas, o Leon irá dar um grito de dor e consequentemente irá remover a armadilha do seu pé. Mas você sabia que todos os personagens do modo Mercenários têm faixas de áudios de dor distintas ao cair nessa armadilha? É, galera, por incrível que pareça, isso realmente é verdade. Se você já jogou o modo Mercenários, você sabe que não existem armadilhas nos mapas. Mas mesmo assim, a Capcom, como era totalmente obcecada por detalhes, resolveu gravar falas de dor exclusivas para cada personagem, mesmo esse item não estando presente na versão final do modo. Se você usar um trainer e spawnar esses personagens na campanha principal, você vai conseguir ouvir todas essas faixas de áudio. Se liga aí. Quando a Ada cai, ela solta esse grito. O Krauser reage desse jeito. O Wesker entra em completo desespero. E o Hank parece que tá morrendo.
Isso é extremamente interessante, pois a Capcom nem precisava colocar essas faixas de áudio, pois esses áudios jamais seriam ouvidos pelos jogadores. Mas mesmo assim, eles foram gravadas e implementadas no jogo. Caramba. Assim como acontece com a animação dos ovos equipados que existe no game, mas que 90% das pessoas nunca viu. Provavelmente a Capcom até planejava colocar as armadilhas dentro do modo Mercenários, mas por algum motivo acabou descartando a ideia logo em seguida. De todo modo, isso mostra como a Capcom do Velho Testamento realmente não era pra brincadeira quando se tratava de detalhe em seus jogos. Legal, hein? Essa curiosidade é um dos detalhes mais absurdos deixado pela Capcom, e que só quem realmente prestou bastante atenção e que interpretou de forma correta conseguiu entender o sentido dele. Se liga! No início do jogo, naquela parte que o Leon está sendo levado pelos dois policiais até a Vila El Pueblo, tem um momento em que um dos policiais questiona o Leon sobre ele ir sozinho investigar o desaparecimento da filha do presidente. Aí, em forma de sátira, o Leon responde o seguinte: eu duvido que vocês vieram até aqui pra gente cantar Kumbaya juntinhos em volta de uma fogueira. Pensando bem, Kumbaya? foi que vocês vieram. Não, eu confundi com Bombaiaca do Blackpink. Essa fala pode parecer sem sentido, ou talvez só uma piada colocada para complementar a cutscene, mas na verdade ela é muito mais profunda do que se aparece à primeira vista. Kumbaya, pra quem não sabe, é uma canção afro-americana do início do século XX, chamada Kumbaya, My Lord. O nome vem de uma frase do dialeto Gula. Kumbaya era um pedido de ajuda, quase que um clamor desesperado. Pessoas cantavam isso, pedindo que Deus viesse ali e trouxesse conforto em momentos de dor, sofrimento, injustiça, medo e perigo. Era uma música espiritual, usada especialmente em situações difíceis para buscar por proteção. Existe uma história enorme por trás dessa música, mas eu não vou me aprofundar nela aqui. O que importa é que essa canção ficou extremamente famosa em rodas de fogueira, sempre acompanhada por violão, que em muitos países da Europa é tocado justamente com violão espanhol. Então basicamente a imagem clássica dessa música seria pessoas sentadas em volta de uma fogueira tocando violão espanhol e cantando Venha cá, meu senhor. Agora olha a genialidade disso colocado em Resident Evil 4. Quando você traz essa referência para a cena do Resident Evil 4, tudo se encaixa. O senhor seria o Sadler. O violão espanhol já estaria tocando na própria cena. A trilha sonora que toca no começo do jogo. A fogueira seria a Vila El Pueblo e o destino inevitável de um dos policiais que seria queimado na fogueira. Ou seja, o Leon cita em tom de piada uma música que fala sobre perigo e sobre pedir que o senhor venha ajudar. E todos os elementos simbólicos dessa canção, a fogueira, o violão e a busca por proteção, aparecem no jogo de forma invertida e macabra, antecipando o que iria acontecer na vila. Em vez de um senhor bondoso ou algum tipo de deus vindo ajudar, o que ele encontra é Sadler. Em vez de uma comunidade buscando consolo, ele encontra uma vila escravizada internamente. E em vez de uma fogueira de união, ele encontra uma fogueira de execução. Tudo isso transforma a fala do Leon em uma ironia cruel, uma referência colocada pelos desenvolvedores em forma de piada, mas que se encaixa perfeitamente com o tom sombrio da história. Não é apenas uma piada, é um símbolo de expressão cultural antiga, usado como forma religiosa de pedir proteção, que no jogo representa todo o sofrimento daquele povo nas mãos do Sadler. Olha só que história interessante. Pô, legal mesmo. Um dos personagens mais marcantes de Resident Evil 4 clássico, com certeza, é o Dr. Salvador. O design, os trejeitos, o comportamento agressivo, a motosserra e, é claro, o impacto que ele causa no jogador. Tudo isso fizeram dele um dos inimigos mais lembrados da franquia. Ele aparece várias vezes durante a campanha e cada aparição aumenta mais ainda a presença dele na mente de quem jogou. Mas você já parou pra pensar de onde realmente veio a inspiração pro Dr. Salvador? É muito provável que você já saiba que a base principal é o Leatherface, do filme O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, tanto pela motosserra quanto pela brutalidade. Essa em si é a referência mais conhecida. Inclusive, existe até um easter egg muito pouco comentado envolvendo uma versão tunada do Dr. Salvador que aparece lá no modo Mercenários, que eu vou comentar apenas no próximo episódio aqui dessa série. Mas tem uma questão muito interessante no meio disso que poucas pessoas falam. Afinal, de onde veio a ideia do saco na cabeça? E é exatamente aqui que muitas pessoas erram. Provavelmente você já viu alguém dizendo que esse visual veio de Sexta-feira 13 parte 2, em que Jason usa literalmente um saco na cabeça. Muita gente acha que veio de Sexta-feira 13 por ele ser mais famoso, mas acontece que o visual do Jason não é original. Ele também foi inspirado em um filme lançado antes dele, The Town Dreaded Sundown, lançado em 1976. A questão é que o antagonista desse filme, conhecido por Phantom Killer, usa exatamente um saco de tecido na cabeça, com 2 buracos rudimentares para os olhos. O visual é praticamente idêntico ao conceito que a Capcom aplicou no Dr. Salvador.
assustador. E pra reforçar ainda mais isso, o Sexta-feira 13 Parte 2 foi lançado em 1981. E de fato, o visual do Jason foi inspirado no Phantom Killer, que apareceu em 1976. Ou seja, Sexta-feira 13 não criou o visual, ele copiou. Então faz todo sentido que a Capcom tenha buscado referência justamente na fonte original, e não na cópia. E quando você junta tudo isso com o Leatherface, o visual do Phantom Killer, a brutalidade dos slashers dos anos 70 e 80, você chega no Dr. Salvador que conhecemos hoje. Um design simples, mas assustador justamente por isso. Um saco de pano, 2 buracos improvisados, uma serra elétrica e a sensação de que você está sendo caçado por algo que não sente dor, não pensa e só vem pra cima querendo te destroçar brutalmente. Isso transforma o Dr. Salvador em um dos inimigos mais icônicos não apenas da franquia Resident Evil, mas sim de toda a história do mundo dos videogames. Essa curiosidade aqui, se você acompanhou o canal há bastante tempo, provavelmente já conhece. Se liga. Você sabia que no Resident Evil 4 clássico tem um detalhe absurdo que muitas pessoas não prestaram atenção ou que até mesmo nunca chegaram a ver? Pois é. Acontece que no início de Resident Evil 4, após chegarmos na primeira cabana e derrotarmos o primeiro ganado, quando a gente seguir todo o caminho até a entrada da vila, daremos de cara com uma ponte. E do outro lado dela terá 3 ganados observando a chegada do Leon. Quando formos passar pro outro lado da ponte, eles irão dizer o seguinte: esse é você. Espera, não, esse é você. E você quer conquistar o mundo de Albion? Então, sempre que você iniciar um New Game normal, no caso com as dificuldades normais do jogo, como fácil, normal e profissional, eles sempre estarão lá para avisar sobre ter gente nova no local. Só que isso muda no New Game Plus, que pra quem não sabe, o New Game Plus é o modo de jogo que é liberado após zerarmos o jogo, em que nesse modo poderíamos reutilizar as mesmas armas do New Game anterior, assim como todo o dinheiro que juntamos, entre diversas outras coisas, como acesso ao mercador logo no início do game. E se você resolver começar um novo jogo a partir desse New Game Plus, quando você chegar nessa ponte, os ganados não vão estar ali, demonstrando que você não é mais um forasteiro, ou que não é um novato no game, e sim que você retornou para refazer a história a partir do seu zeramento anterior. É como se teoricamente os inimigos já soubessem quem você é, e por isso eles não precisariam anunciar a sua chegada. É um detalhe extremamente interessante, bem peculiar deixado pela Capcom. Só deixando claro que isso é apenas um detalhe, tá? Isso não vai alterar basicamente todas as falas do jogo, como os inimigos parar de te chamar de forasteiro ou coisa do tipo. É apenas um detalhe mostrando que eles não atrás de ti, imbécil. Precisam realmente anunciar que você chegou, entendeu? Mas espera aí, talvez você pense, isso acontece porque daria pra pegar o rifle e atirar neles, correto? Mas na verdade não, porque esses ganados para início de conversa não tem colisão. Eles são apenas uma animação pré-programada para aparecer no jogo. Então não dá pra atirar neles de verdade, mesmo você forçando com um trainer. E também já foi confirmado pela própria Capcom que o Resident Evil 4 foi o primeiro game da franquia a realmente reconhecer se o jogador é experiente ou novato através de mudanças reais dentro da campanha. Que legal. Isso inclui, é claro, o famoso DA, que significa a dificuldade adaptativa, que eu vou explicar em outra parte aqui dessa série, pois tem bastante informações interessantes sobre ela. Então, novamente, fica de olho aqui no canal. Você já se perguntou sobre o motivo real do porquê que existe um robô gigante do Salazar dentro de Resident Evil 4? Por incrível que pareça, isso tem explicação. Acontece que uma das partes mais bizarras e sem sentido de Resident Evil 4 clássico, com certeza é a parte do robô gigante do Salazar. Uma parte sem sentido, em que tem uma estátua gigante dele que fica movimentando os braços de cima para baixo. E que para podermos passar dela, teríamos que fazer um mini puzzle, controlando os braços com alavancas para subir as plataformas que foram abaixadas, para assim podermos seguir o nosso caminho rumo à torre do elevador. Porém, é claro, tendo que fugir correndo dela para evitar de ser esmagado. É uma parte que não tem explicação lógica dentro do jogo. Mas o interessante é que isso já foi respondido pelo próprio diretor do jogo. Em uma entrevista com Jun Takeuchi no aniversário de 25 anos da franquia Resident Evil, o Shinji Mikami foi perguntado sobre o motivo real do porquê da existência desse robô Salazar. E a resposta dele foi mais simples do que se imaginava. Ele disse que originalmente essa parte não existiria dentro do jogo. Porém, um dos animadores do game chegou pra ele e disse que o jogo parecia ser sério demais, e que eles deveriam ser mais selvagens, posso assim dizer, com a criatividade para quebrar esse clima tenso. Foi aí que o animador disse o seguinte: que tal se adicionássemos um robô dentro do jogo? E essa ideia, por incrível que pareça, foi muito aceita pelo Mikami, por conta de que o desenvolvimento de Resident Evil 4 já estava ficando extremamente tedioso, por conta daquela história de descartar roteiros, descartar gameplays, entre diversas outras coisas que eu já expliquei para vocês aqui no canal. Então, para quebrar esse clima, eles resolveram criar
criar essa parte, sendo basicamente uma brincadeira entre os desenvolvedores, que fez muita gente criar muitas e muitas teorias sem sentido para tentar explicar a existência dela. Não é à toa que no Resident Evil 4 Remake eles resolveram remover essa parte, mas implementaram um leve easter egg, deixando essa estátua sendo utilizada de outra forma lá no castelo. Eita. Vocês sabem que o livro do Resident Evil 2 e do Resident Evil 4 Remake foram inspirados em uma pessoa da vida real, correto? O modelo facial, a captura de movimento, tudo isso foi feito por uma pessoa de verdade. Mas você já parou pra pensar sobre quem serviu de inspiração para o rosto do Leon no Resident Evil 4 clássico? O Leon, sem dúvidas, é um dos personagens mais marcantes da história dos videogames. Não só pelos feitos dele, pela personalidade, mas também pela aparência, que sempre chamou muita atenção. E uma das melhores... Se bem que ele tá, esse cabelinho dele lembra um pouco do... o cara lá do Silent Hill 2. Mas eu acho que não tem nada a ver não. As versões, se não a melhor versão do personagem, é justamente a do Resident Evil 4 clássico. A aparência dele é extremamente marcante. Mas o que pouca gente sabe é que a pessoa que deu o rosto pro personagem era um modelo famoso nos anos 90, chamado de Christian Duer. Duer? Sei lá como é que fala. Só que tem uma questão. Mesmo a gente sabendo do nome da pessoa que deu o rosto pro personagem, quando você pesquisa sobre ela, você não encontra quase nenhuma informação sobre ele na internet. É como se ele tivesse simplesmente desaparecido. O nome dele, pra vocês terem noção, não está acreditado em nenhum outro projeto além do Resident Evil 4. Mas eu acabei pesquisando muito a fundo sobre ele e descobri que ele de fato era um modelo de destaque nos anos 90. Pra vocês terem uma noção, ele fez ensaios fotográficos com o fotógrafo Stefan Meisel para a Vogue Itália de 1998. Caramba. Ele participou de campanhas para marcas como Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Perry Ellis e entre várias outras. Mas curiosamente, ele não está acreditado nessas postagens e registros. Não há informações sobre idade, família, histórico completo de trabalhos e nem sobre sua nacionalidade. Então, o que aconteceu com esse cara? Caramba. Os fãs acreditam que ele abandonou a carreira e adotou uma vida extremamente privada. Ele simplesmente não tem redes sociais. Várias postagens antigas foram apagadas e muitos créditos de trabalho simplesmente desapareceram. Caraca. O que indica que ele realmente não queria continuar como figura pública depois do lançamento do jogo. Hoje, tudo o que se sabe sobre ele é basicamente envolvimento com o Leon, já que o rosto do personagem é simplesmente o rosto dele. Pesquisando bastante, eu descobri que ele até chegou a ter uma rede social há algum tempo, onde ele postou algumas fotos mais recentes, mas acabou apagando o perfil um pouco depois. Então assim, galera, como ele não quis continuar como uma figura pública, pelo menos pelo que dá pra entender, não... Eu acho que foi pelo fato, exatamente pelo fato de ficarem comparando ele com o Leon, sabe? Toda hora ficar perturbando, enchendo o saco. Provavelmente ele é uma pessoa bem reservada, né? Provavelmente não, ele é uma pessoa bem reservada, não tem nem rede social. Não fiquem pesquisando, não fiquem indo atrás dele, atrás de familiares. Deixa o cara viver a vida dele tranquilamente, fechou? Agora eu vou dar minha opinião sobre essa situação, mas tudo a partir daqui é apenas achismos, ok? Na minha visão, ele deve ser da Itália ou da França, tanto pelo sobrenome quanto pelas suas expressões faciais. É possível que ele tenha se cansado da fama ou que tenha passado por problemas pessoais dentro da indústria da moda, o que infelizmente é bem comum no meio da moda. Uma coisa que pode ter pesado ainda mais, principalmente depois da explosão absurda de Resident Evil 4, é que a comunidade da franquia é insuportável em relação à sexualização de personagens. E isso deve ter irritado muito ele, pois até o modelo facial do Leon do Resident Evil 4 Remake, o Edward Badaluta, tretou com páginas e fãs em comentários por causa da sexualização do personagem a partir de sua imagem. Além do assédio que ele passava por conta dos comentários e de perfis objetificando e comentários ofensivos direcionados a ele. Cara, olha que bizarro, a galera força tanto, a galera sexualiza tanto o personagem, que até o modelo real do personagem vira alvo desse tipo de coisa. No fim das contas, o caso do Christian continua sendo um daqueles pequenos mistérios da cultura pop. A face por trás de um dos personagens mais icônicos da história dos videogames, que simplesmente desapareceu do nada. Talvez por escolha própria, talvez por problemas pessoais, talvez por motivos que nunca saberemos. Mas o fato é que a influência dele permanece viva até hoje, estampada num dos personagens mais queridos da franquia. Então, se um dia ele reaparecer, ótimo. Se não, o legado dele já está marcado para sempre no Resident Evil 4 e nas grandes marcas do mundo da moda. Caramba, que loucura isso.
Essa última curiosidade vai explodir a mente de muita gente que não acompanha tanto o cenário de filmes antigos. Então se liga nessa. Vocês sabem que a história de Resident Evil 4 se baseia no Leon indo investigar o desaparecimento da Ashley em uma pequena vila isolada da Espanha, correto? Lá ele encontra um culto de uma religião pagã, onde os habitantes do local são controlados e atacam qualquer pessoa que se aproxime. A partir disso, ele descobre que o Lord Sadler é quem comanda tudo isso. E foi ele quem mandou sequestrar a filha do presidente, buscando o controle mundial. Essa é basicamente a linha principal da história do jogo. Claro que existem muitas coisas no meio disso, mas essa é a base principal da trama. E agora que vem a parte insana. Vocês sabiam que essa história é muito provavelmente a junção de trama de dois filmes bem antigos? Essa ideia do agente, o policial que vai até um local isolado investigar o sumiço de uma garota e acaba descobrindo o culto de uma religião pagã, vem diretamente do filme The Wicker Man, de 1973. Caramba. As histórias são absurdamente parecidas. E tem até cenas do Resident Evil 4 que parecem ter saído diretamente desse filme. Isso reforça muito que essa foi uma das principais inspirações. Já o complemento visual e toda a base do início do jogo, com aquela vila decadente parada no tempo, vem muito provavelmente do filme Dagon, de 2001. Só que esse filme, por sua vez, também é baseado em outra obra, A Sombra sobre Innsmouth, de H.P. Lovecraft, de 1936. Esse filme Dagon influenciou diretamente a atmosfera do jogo, a sensação de isolamento e... Bom saber que esse filme existe, porque eu vou procurar pra ver agora. Dagon. Principalmente a base dos ganados da vila. Até a forma de se portar e de se comunicar deles é extremamente parecida com a do filme. Se liga aí. É importante deixar claro que em Dagon até existe um padre, uma espécie de líder religioso no meio da vila, mas que não controla ninguém como Sadler. Ele é apenas um membro do culto, responsável por conduzir os rituais e os sacrifícios, enquanto a vila inteira já segue a entidade por tradição e devoção. Porque o Dagon é uma entidade, né, criada por Lovecraft, vem dos mares e tal, é um monstro. Já em Resident Evil 4, isso foi transformado em uma coisa só. O líder religioso que controla tudo e todos. Legal. E não é só isso. É bem provável que até o símbolo do Las Plagas tenha saído desse filme, já que existe algo muito semelhante dentro de Dagon. Só lembrando que eu não tô falando exatamente do símbolo das plagas, mas eu digo a ideia em si do símbolo, a ideia, sabe? De ter um símbolo pra igreja e tudo mais. A história desse filme em si não tem tanto a ver com a história do jogo, mas em experiência visual, muita coisa veio diretamente dele. O Resident Evil 4 clássico também teve inspirações em diversos outros filmes, como Suspiria, Children of the Corn, Village of the Damned, A Noite dos Mortos-Vivos, Evil Dead, entre diversos outros. Cada um sendo usado para um elemento diferente do jogo. Mas esses dois projetos são muito provavelmente a base principal da história que o Shinji Mikami construiu. E fiquem tranquilos, tá? Que eu ainda vou trazer um vídeo muito mais aprofundado sobre todas as inspirações que o Mikami teve para criar esse jogo. Eu tô até reassistindo filme por filme e anotando tudo para entregar o melhor conteúdo possível e completo para vocês. Dedicado, então, pela última vez, se inscreve e ativa as notificações. Porque, sério, galera, esse vídeo vai estar sensacional. Vou me inscrever, irmão. Bom, família, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho por conta de que eu mesmo faço roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores, é material totalmente original. Então, se curtirem o vídeo, fortalecem no like, hype o vídeo e compartilha pros seus amigos pra soltar a sexta parte aqui dessa série. Só lembrando que quanto mais vídeos tiver desse tema, menos curiosidades novas vão ter. Mas se quiser, eu trago o vídeo mesmo assim. E aliás, caso você tenha uma curiosidade muito interessante sobre o game, ou até mesmo sobre outros jogos, me manda no meu e-mail Contato HeroPlay. Lá fica mais organizado do que aqui na aba de comentários, além de ser mais fácil de vocês me mostrarem com vídeos e imagens. Então, se tiver alguma curiosidade, me manda lá, fechou? Inclusive, eu tava pensando em fazer algumas lives aqui nesse canal, jogando os jogos que vão se tornar vídeos, tanto de curiosidades quanto de coisas sobre eles, como informações, easter eggs e coisas do tipo. Além de que eu pretendo fazer lives jogando toda a saga numerada da franquia Resident Evil, até chegar no lançamento do próximo jogo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais. Cara, parabéns aí, meu irmão. Ganhou mais um inscrito. Caraca, que legal. Que legal. O conteúdo dele bem interessante, viu? Gostei. Gostei mesmo. Pô. Leon voltou. Hero. Agindo ao vivo. 3 semanas. O que é exatamente isso? Most iconic survival horror franchises returns to the Game Awards stage. For nearly 3 decades,
Resident Evil has defined what it means to face the unknown Bora, meu nobre! against impossible odds. This next installment, Resident Evil Requiem, is a nominee for most anticipated game, and tonight we're excited to dive deeper into the game and some of the surprises that await. Demo jogável? Agora? Agora que eu tô falando, rapaz. Cara, eu confesso que eu não vi os outros trailers, então eu não sei se... Será que ele volta ao medo agora? Vai ter coisa repetida, se vai ter coisa nova. Ele sai um pouco da ação. Pera aí, eu vou me esquecer, irmão, pera aí. Vou deixar aqui o meu. Ah, tem quanto tempo? 3 semanas. Hello? Credo. Vixe, Maria. It hasn't been easy. Consegue falar ainda? But after much effort, here we finally are. Who are you? Com essa cicatriz aí, consegue falar? I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. It's Ashcroft. What the fuck? Não pode ser. Ele foi destruído. O Wesker. Oxi. É um zumbi... Um zumbi que sobreviveu, mano? Cara que sobreviveu à transformação? É o gato de Schrödinger. Só que nessa versão humana. Meio vivo, meu amor. Hey, I just got a report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the 5th body was found. Huh? Through you, Elpis can finally be set free. The team has settled on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Victor Gideon. Novo Wesker? Me amarrava nele. Grace! Grace! Que bizarro. É bizarro. After Umbrella went under. I'll send you the address. Tem um belo tom de modernidade no jogo, né? Welcome. Dr. Gideon has been expecting you. Eita! The man is back! Olha o homem aí, rapaz! Olha o homem aí, meu nobre! Tô de volta, porra. Reverência! Reverência ao livro! Cara, eu não curto a franquia Resident Evil, mas eu falo. Assim como eu não curto Star Wars também, mas eu tenho que falar. Eu respeito pra caramba o Leon, cara. O Leon é muito foda, maluco. É assim como o Darth Vader é muito foda, né? Mas o Leon é muito foda. Talvez eu não sei dizer, porque já me disseram que o Leon é tipo o que é meio que o vírus que deu certo. Por isso que ele é meio sobre-humano, assim, em algumas paradas, sabe? Será? Não sei. Agora, se deu certo com ele, por que só deu certo com ele? Será que ele já seria modificado geneticamente? Se ele era modificado geneticamente, por que e quando e como foi? Né? Sei lá. Mas enfim, as animações de Resident Evil são fodas, cara. Mas eu não curto a franquia, não. Eu prefiro Silent Hill, mas sem problema quem gosta de Resident Evil. Ou Biohazard no original, né? Hey, over here. É bizarro, hein? Bizarro, hein? Hey, over here. Olha o homem, velho. What are you doing here? Would you like to see what's hidden under the hood? Don't do anything stupid. Me? Never. Caralho, que foda, velho. Hack. A lenda. Resident Evil. Hack.
Ah, é hacking? Pensei que era recall. Fala dele, mano. Eita. Eita. Oxi. Ih. Eita, porra. Referência ao Dr. Salvador? É. Olha. Oh. Nossa, mano, isso tá muito foda, 27 cara. de fevereiro desse ano aí. Agora eu tô ansioso. Agora eu tô ansioso. The Man's Back. Characters is back for Resident Evil Requiem. The story in Requiem will intertwine the fate of 2 playable characters. Grace's storyline takes players through Vai ter 2 histórias. Uma com a mulher e outra com o Leon. To the game. Já sabem que eu vou jogar com o Leon, né? February. All right. This year has been an incredible one for independent games. Provavelmente é uma linha de investigação com a mulher, porque parece que ela é investigadora, né? E outra linha com o Leon. Interessante. Ah, não difere muito do foi o 6 ou 7, né? Que teve uma coisa assim, que cada personagem tinha uma linha de história diferente e com outra visão sobre o mesmo caso, uma parada assim. All night. Bold original titles create. Deixa eu dar uma olhada aqui, calma. Big publisher system. So we felt it was important to spotlight those visionary projects tonight, right alongside the big franchises. This next game is a good example. It comes from a legendary name in the independent scene, someone I first met back in 2007. It's a project that has been 10 years in the making. Carai. Vai chegar em fevereiro, cara, eu vou tentar receber antecipado, cara. Tem que mandar e-mail pros caras da Capcom. A world of heroes. O design do Leon, mano, o design do Leon aqui. Ficou legal. Cara, o design do Leon tá sensacional, maduro, né? mano. Tá maneiro Como eu mesmo. falei, eu não tô acompanhando, eu não sei se já tinha vazado ou o que, mas. Tá maneiro mesmo. Cara, o Leon tá espetacular aqui, cara, o design dele. De alguma parada, então. Olha lá. Olha! Mais velho. Muito foda. Ele versão mais velha. Muito foda. Com jaquetona de... a jaqueta parecida com a do Resident Evil 4 aí, ó, peluciado e tudo mais. Mano, muito foda, velho. Muito foda o jeito. Muito foda, velho. Caraca. Cara, já deu pra ver que o Leon vai ser... Merece. Ele vai ser focado totalmente na ação, cara. Porque não faz sentido colocar o Leon em um survival horror, velho. É. Ele é pura... Vai ser pura ação a campanha dele. Vai ser tipo a do... Acho que é do Jake, do Resident Evil 6. Ai. Não que o jogo, não que o Resident Evil 6 seja uma seja um bom survival horror, né, mas vocês entenderam. Esse cara era líder de uma parada. Que bicho esquisito, mano. Olha! Olha na lata. Mano, ele tá muito foda. Mano, ele tá muito foda, velho. Ah, muito Deixa eu tirar a print aqui. FBI, what are you doing here? Would you like to see what's hidden under the hood? Ela. Don't do anything stupid. Olha isso, mano. Mas deu pra ver que a gameplay do jogo, ela vai ser um pouco baseada não, ela vai se passar um pouco no meio da cidade, né? É. Ou será que só vai ser cutscene? Eu acho que é cutscene, viu? Cara, será que vai ser cutscene ou vai ter gameplay no meio da cidade? Se bem que do jeito que os jogos estão, né, provavelmente vai ser uma gameplay no meio da cidade ali. Mesmo. Correndo e tal. Caralho. Caralho, hein? Cara, se isso aqui não for uma referência ao Dr. Salvador, eu sou um pastel, mano. Olha a cara do Leon mais de perto aí, velho. Ele ficou com o cabelo preto? Ô, ele era loiro, hein? Tá escuro, cabelo preto não, velho. Tá escuro, pô. Tá escuro. Cara, esse design dele tá muito da hora, velho. Chutão. Ah, mano, se isso aqui não é referência do Dr. Salvador, eu... Olha aí, velho. Muito da hora. E aí, BioWare, esse aqui é o HyperX Cloud 2. Bom, hein? Mano, isso aqui tá muito da hora, velho. Isso aqui tá muito da hora, mano. Claramente é. Tá castanho não? Talvez, mano. É que meu monitor deixa o preto pretão mesmo, velho. E o branco muito branco. É aquelas telas que escurece e clareia muito, sabe? Aí eu não consigo diferenciar as coisas. Ó, tá castanho mesmo. Tá castanho. Sabe? Aí eu não consigo diferenciar. Olha lá. Tá castanho. Só que tá escuro. Aí fica difícil ver mesmo. Diferenciar as coisas direito. Legal. Don't do anything stupid. Would
Cara, mano, eu espero, lá, por castanho, Deus, que tá esse jogo ele tenha... Aqui. Tá loura, ele tem um pouco a pegada de The Last of Us, de deixar a gente jogar um pouco no meio, da cidade, no meio do caos. É. E esse foi o diferencial do The Last of Us, né? Essa jogabilidade ali. Em vez de só jogar a gente pra dentro de uma mansão, sabe? E pelo visto vai ser isso mesmo, ó. No meio da cidade, o Leon matando vários zumbis. Com machadinho ainda. Legal, hein? Por mim o evento acabou aqui, mano. Por mim o evento acabou aqui. Hero reagindo ao trailer de Resident Evil. Ah, mas a gente acabou de ver. Mas enfim. Isso aqui é o trailer, né? Mas enfim. Se vocês quiserem ver, venham aqui no canal do amigo aqui, ó. Hero Play, beleza? E deem uma olhadinha aí no conteúdo dele, beleza? Vai ficar aqui na descrição o link. E espero que vocês gostem. Porque eu achei bem legal. Eu achei bem maneiro, gostei. Eu gosto quando aparece gente assim, sabe, competente, que mostra as coisas e tal. Acho bem legal, cara. Se você gostou, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, ativa a notificação. Muito obrigado pela força, obrigado por ter aparecido, obrigado pelo like, obrigado por ter comentado também. Isso ajuda pra caramba. Mas na moral, cara, na moral, eu sabia dessas curiosidades aí do Resident Evil? Eu não sabia. Qual canal aqui você curtiu mais? Que eu trouxe esses canais bem interessantes. Manda aqui nos comentários e bora trocar uma ideia sobre isso, beleza? E visita os caras lá, dá uma olhadinha lá no canal dos caras melhor, tá bom? Depois em breve eu vou estar fazendo uma maratona de algum canal aí pra gente poder conhecer um pouco mais a fundo o conteúdo do cara, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima, tamo junto, valeu.